Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Você já sabe, é hora da gente dar o nosso pontapé inicial na lição da Escola Sabatina, nosso encontro de todos os sábados, uma semana antes da gente revisar a lição da Escola Sabatina na classe da Escola Sabatina na sua igreja. A gente já solta aqui o vídeo para você ir estudando e vendo alguns insights aqui. Mas lembre que esse vídeo ele não serve, ele não tem o intuito de substituir o seu estudo da lição e tampouco o seu estudo da Bíblia. Aqui é só um pontapé para você tirar algumas ideias e você estudar por conta própria, se aprofundar. Lembrando, a gente está no tema aqui dessa lição, desse trimestre, que é o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo, olha só, não é uma lição da Escola Sabatina, ele é um livro da Bíblia. Então fica aqui o convite mais uma vez, aproveita esses 3 meses para você ler, estudar, se aprofundar com calma no livro do Êxodo, um livro tão interessante e tão fundamental, assim como o Gênesis também o é, para sedimentar as bases que vão ajudar a gente a compreender o restante da Bíblia. Tudo que vai sendo desenvolvido nos profetas, depois do Novo Testamento, vem aqui Gênesis, Êxodo, Santuário, né? Toda essa ideia daquilo que vai sendo construído para a gente entender o ministério de Jesus, o propósito do plano da redenção e tudo mais. Então, não perca essa oportunidade incrível de estudar o livro do Êxodo. Tá certo? Hoje, mais uma vez comigo aqui nessa quinta lição já, Leonide, quinta lição. Quinta lição. Seja bem-vindo para mais um vídeo, para mais uma quinta participação aqui. Muito obrigado, é um prazer, como eu sempre falo, um privilégio estar com vocês aqui, é uma jornada já, né, estamos juntos aqui. Quando tá gravando você fala isso, né? Não, quando tá os bastidores também. Mas é um privilégio poder estar com vocês aqui nessa lição, e a lição de hoje é um tema muito, muito legal. A gente vai falar sobre, se você está com a gente desde do começo dessa série, né, ou pelo menos desde a semana passada, você vai se recordar que nós estávamos falando sobre as pragas do Egito. Perfeito. Que foram os capítulos anteriores que a gente estudou, e elas constituem 9 das 10 pragas. Exato, faltou uma. Faltou uma, que ela começa agora no capítulo 11, que é o assunto da nossa lição dessa semana, os capítulos 11 e 12, que são, ou que é, a praga da morte do primogênito. E as pessoas, elas conhecem, Leonide, essa praga como a 10ª praga. Olha só que curioso. Mas você sabia? Claro que você sabia, é uma pergunta retórica. Não vou nem falar, não sabia. Essa é a minha resposta. Haja surpreso. Beleza. Você sabia que, na verdade, essa é a primeira praga? Não, isso é um absurdo. É, pessoa... Como é que pode Todo ser? mundo sabe que a primeira praga é o mar... Sim, né? o Nilo vermelho. Eu já falo mar vermelho, porque sangue vermelho, Nilo vermelho, mar vermelho. Isso não. na semana que vem. Semana que vem. Né? Lição de número 6. Não. Todo mundo sabe que a primeira praga é o rio Nilo se tornando em sangue. E o resto das fontes de água e Não tudo foi, mais. então. Será que tem um texto que ajuda a gente a entender isso? Não sei, vamos ter que ir na Bíblia, então. Vamos ter que ir né? na Bíblia. E eu quero começar o estudo dessa semana com essa reflexão. A gente, né, fazer que nem aqueles filmes que fazem os flashbacks. Boa. Então a gente tem que dar um passinho atrás na história que a gente está, né, acompanhando até agora, lembrando que Moisés estava lá no deserto, Deus o chamou, sarça ardente e tal. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho um plano, uma tarefa para você realizar. Perfeito. E olha o que vai acontecer. E aí, lá no capítulo 4, no meio dessa conversa toda... Vamos ler lá. Qual verso que a gente consegue achar aqui? O verso 23? 22 e 23. Lá a gente tem uma fala de Deus aqui, quando ele está falando para Moisés, o que Moisés vai falar, que é bastante importante. Você lê pra gente aí? Leio, diz assim, ó: dirás a Faraó, isso aqui é Deus falando para Moisés. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Verso 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu, no caso Deus, matarei teu filho, o teu primogênito. Então essa é a primeira ordem que Deus dá para Moisés falar para Faraó. E aí eu acho interessante porque a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas com a nossa visão de hoje, né, aplicando para os dias de hoje, né? Mas não é aplicando. Né? Na verdade, assim, é lendo e interpretando com os dias de hoje, a gente olha assim, mas por que Deus ele faz uma praga, ou ele escolhe uma praga que ataca logo as crianças ali e tal, e aí, assim, parece algo tão brutal, né? Brutal, e assim, tão em último caso, digamos assim, mas assim, lembrando, primeiro que é a 10ª praga. Sim, não é o último caso. Então, assim, é o último caso, no caso, né? Deus dá a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e a coisa vai progredindo, e ele começa lá de um jeito mais suave, depois ele vai na economia, e aí só por último que ele
dá esse aviso da 10ª praga. Mas ao mesmo tempo é a primeira praga. Sim, a primeira que tem um anúncio sobre ela, né? E ele fala isso para falar o seguinte, olha, se a coisa escalonar, vai chegar aqui. Então eu posso entender que é mais ou menos assim, ele já avisa onde a coisa vai chegar, mas ele constrói isso com tempo, com antecedência e com mensagens e chamados de juízo e de graça para que não chegue nesse ponto. Lógico, isso tem a ver com o juízo de Deus, né? A gente já falou disso várias vezes, como esse juízo ele é também um reflexo do amor de Deus, né? Então, ao estabelecer as suas pragas, ele não quer que o Egito se quebre, ele na verdade tem um propósito de se revelar e de trazer misericórdia e salvação. Só que o próprio faraó e o Egito se colocam como oposição a Deus. Mas ele tenta, desde o começo, dar esses apelos de graça. Então o juízo é um apelo de graça constante para o povo e para faraó. Só que faraó não escuta, e o texto ele vai ser enfático nisso, toda hora. Se endureceu o coração de faraó, o Senhor endureceu o coração de faraó. O faraó tem o seu coração tão duro que não aceita nenhuma dos apelos. E nem aceitaria se tivesse 20 pragas. É só realmente nesse ponto que faraó ele vai talvez ouvir, né, o apelo divino. E o que a gente percebeu nas pragas, na progressão das pragas, é que as pessoas do Egito, elas já começam a temer ao Senhor e Isso reconhecer o poder dele. De fato. Então, assim, a coisa, ela não foi, assim, a autoridade de Deus, mas no sentido, tipo assim, Deus não jogou aquilo ali na cabeça dos egípcios à revelia. Sim. Tipo assim, ele deu uma explicação de como eles fariam para poder se livrar dessa praga. Perfeito. E é a única que ele fala, né? As outras pragas não têm um meio de saída delas, assim, tipo, ó, vai acontecer isso aqui, e lá acontecia. Até na praga ali da chuva das pedras, o pessoal vai tirar o animal lá do meio do campo, Sim. né? Mas Deus não fala, olha, faça isso para salvar seus animais. É bom senso, né? É bom Tipo assim, senso, exato. Se vai cair uns negócios no meio da fazenda, tira dali, né? Exato. Tipo assim, mas aconteceu de qualquer forma, e destruiu a lavoura, destruiu os negócios. Não tinha como você se livrar completamente daquela praga. Mas essa é um jeito de você neutralizar a praga para você. Isso é legal, porque essa praga eu acho que mais representa o que é o juízo divino de fato. Porque Deus dá o juízo, mas ao mesmo tempo ele dá o meio de salvação do próprio juízo. E cabe agora à pessoa escolher o lado que ela vai estar. Aquele que é salvo do juízo ou aquele que é atingido pelo juízo, né? E Deus vai ser categórico, como você bem falou, de mostrar qual é o caminho para sair disso. Então, inclusive, o próprio faraó poderia acessar esse caminho e escapar dessa última praga. Mas ele não estava predestinado a ter que sofrer obrigatoriamente essa última praga. Não, porque a gente acredita na liberdade que o ser humano tem, que Deus deu o livre-arbítrio, como a gente gosta de falar sempre, né? Essa expressão. Deus deu esse livre-arbítrio, ele poderia escolher. Mas ele se coloca nessa posição o tempo todo, né? E Deus sabe disso. Sim. Sabe que ele é assim, menino duro. Que é o que ele fala no capítulo 4 que você acabou de ler. Exato. Deixa ir para que eu não mate o teu filho. Deixa o meu filho ir para não matar o seu. E ele não deixa. E ele não deixa, ele se recusa. E não foi falta de prova da parte de Deus de falar assim, olha o que eu sou capaz de fazer, olha o que eu sou capaz de fazer, olha o que eu sou capaz de fazer. Ele já meio que assim, coloca de joelhos toda e qualquer divindade do Egito que poderia socorrer o faraó. Ele já está impotente, ele já está assim, desassessorado pelos deuses. Os teólogos do Egito já falaram, ó, esse é Deus. Não tem o que fazer, o poder desse Deus ele é absurdo. Os egípcios, vários deles, já estão temendo ao Senhor, e o faraó continua lá. Então, é importante você falar disso, sim, porque a gente está falando das pragas como um juízo sobre as divindades, e a última divindade que de fato falta ser atingida é o próprio faraó. É verdade. Porque ele se considerava um filho dos deuses, o primogênito dos deuses. Toda vez que o faraó ascendia ao poder, a visão é que ele tinha sido adotado pelas divindades, tornando-se agora um deus também. Então ele era um deus no Egito. E quando Deus faz a praga dos primogênitos cair sobre a terra do Egito, sobre faraó, ele está atingindo essa divindade chamada faraó também, como ele se autoconsiderava, né? Sim. Agora tem uma coisa interessante, né? Porque, de novo, olhando da perspectiva dos nossos dias, com o nosso ponto de vista, a gente olha para o faraó, vê ele fazendo besteira atrás de besteira, escolhendo sempre a pior decisão possível, e a gente fala assim, não, mas é burro, né? Eu faria diferente, né, no lugar dele. Eu faria a escolha correta, porque o faraó sempre faz a escolha errada, eu faria. Mas é meio que natural do ser humano sempre fazer a escolha oposta àquilo que Deus quer, né? Sim. E por um lado, de novo, o faraó, ele representa esse paradigma humano de sempre escolher aquilo que é
contra o que Deus quer para nós. Perfeito. Né? Então, a gente já vê isso no Gênesis com Adão e Eva, e o faraó ele é só mais um desses muitos seres humaninhos, e nós incluídos, que assim, é fácil a gente olhar para uma história já escrita e com uma conclusão e falar assim, não, obviamente ele fez a escolha errada. Mas quantas vezes na nossa vida, assim, a gente, com um pouco menos de discernimento, né, porque a gente não está olhando de cima, né, Sim. como Deus vê, e a gente faz escolhas erradas, a gente quer definir o certo e errado por conta própria, então a gente comete o erro, mas a gente fala assim, não, mas é o certo a se fazer. E a gente justifica o erro e tudo mais e tal. Então assim, não, mas aí se Deus virasse para mim e falasse assim, ó, faz tal coisa, senão tal coisa vai acontecer com você. Eu faria diferente. Mas a Bíblia literalmente diz, olha, esses caminhos aqui são ruins para você, você vai morrer no final. Não, fiz e não aconteceu nada. Sim. Isso é legal, né? A Bíblia, a gente às vezes pensa que a Bíblia foi escrita pra gente, né? Então, mas você nem tinha sido levado em consideração, tá bom? Ela foi, mas não do jeito que você pensa. Exato. A forma como ela é escrita pra nós é muito mais a ideia de você olhar para as histórias e encontrar um espelho da sua própria existência. Então, quando Moisés escreve ali sobre o faraó, a ideia é que você olhe para o faraó e você também se veja no faraó. Porque a gente sim faz muitas coisas parecidas com o faraó. E a gente vai ver também, ao longo desse trimestre, como que a gente também age como o povo age. Porque a gente fala, não, o povo é sem vergonha, o povo é burro, porque eles tiveram vários sinais e não foram fiéis a Deus. Mas todo mundo já teve sinais na vida de que claramente viu Deus agindo, ou se não claramente, pelo menos entendeu dessa forma, mas mesmo assim volta a fazer as coisas que fazia antes, volta a fazer errado, volta a ser descrente. Então é uma questão que a gente age assim. Então é muito fácil a gente ser essa pessoa arrogante, né? Que olha pro texto e fala, eu farei diferente. Mas o texto ele arma, é como se fosse uma arapuca, né? Ele arma essa armadilha para você sentir que você era melhor. E aí quando você interpreta dessa forma, você acabou de cair no buraco. Você acabou de fazer igual a Faraó fazia. Porque o nosso caminho sempre vai ser mais reto aos nossos próprios olhos. Claro. Em outras palavras, a gente sempre acha que está fazendo melhor que todo mundo, porque, né? E a gente é sempre rápido em julgar o caminho do outro, mas na verdade não tem caminho humano que preste. Né? E a Bíblia vai mostrar isso pra gente o tempo todo. Perfeito. Após essa rápida introdução. Boa, 3 horas de introdução. Após essa rápida introdução aqui, tão rápida quanto o povo esperando para ser liberto lá no Egito, né? Enfim, quero lembrar para você, antes da gente prosseguir, se você não é inscrito nesse canal ainda... Isso é absurdo, né? Sim. Isso é absurdo. Eu não vou rogar praga, né? Mas já passamos desse ponto. Mas eu quero convidar você com bastante graça e misericórdia. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, já verifica aqui, ó, embaixo aqui do vídeo que você está assistindo, se você está aqui no YouTube, tem um botão inscrever-se. Se ele está escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito ainda. Então clica nele, vai aparecer uma pop-up ali, uma janelinha para você só se inscrever, e aí você não perde nenhum conteúdo aqui no canal, além das lições aqui que a gente tem toda semana. Temos um curso de teologia bíblica. Olha que legal. Que vai retornar agora em agosto, tá bom? Top. E a gente está estudando os profetas menores, já a reta final para a gente terminar o Antigo Testamento, para ano que vem a gente já ir para o Novo Testamento. Bênção de certo? Deus. Então, cada vez a gente vai estudando ali um livro da Bíblia para você ter o panorama completo da história da redenção, e assim a gente vai se aprofundando cada vez mais no estudo da Bíblia. Então, mas eu não quero perder nenhum, eu quero saber quando vai ter. Clica aqui, se inscreve, assina a notificação, e aí você não perde nada. E não se esquece, fortalece esse vídeo, abençoa o nosso ministério com um joinha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é interessante, o conteúdo aqui é edificante, e aí ele vai indicar para outras pessoas também assistirem, e assim você dá um joinha evangelístico, tá certo? Vamos para a parte de domingo aqui, né, mais ou menos dentro do que a lição propõe para a gente, que é o começo aqui do capítulo 11, que é o anúncio da 10ª praga de fato, né? Show de bola. O verso 1 vai dizer o seguinte, o Senhor disse a Moisés, olha, eu vou trazer só mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Então ele finalmente os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Não é que ele vai deixar vocês irem. Não. Ele vai mandar vocês saírem daqui o mais rápido possível, de tão pesada que vai ser essa praga de fato, né? E aí vem uma ordem bastante interessante, Leonide. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era um homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos de todo o povo. Olha que interessante, né? Moisés ele já tinha virado uma celebridade, né? Não, já era. Ele já era antes, né? Quando era filho da filha do Faraó,
Mas ele saiu, ficou um bom tempo fora, mas agora voltou. Olha é quem celebridade, né? Imagina cada blog de fofoca, né? Sim, era Olha, ele voltou e agora ele tá do lado de lá. e é o boca de praga, né? Cada vez que ele aparece, uma tremenda destruição aparece na terra do Egito. E ao mesmo tempo, assim, esses oficiais, esse pessoal que tá acompanhando a história o tempo todo ali, eles percebem Deus agindo por meio de Moisés. Claro. Uhum. E aí, quando Deus faz esse pedido interessante, vai lá e ele tá falando assim, é pro povo ir lá e chantagear, o pessoal Não. fala assim, ó, se você não me der ouro e prata, vocês vão tomar mais praga na cabeça ainda, né? Não, ele fala, peça. Vai lá e peça, porque tem muito a ver com a ideia de que, poxa, eles estão há séculos, né? Uhum. Servindo, digamos assim, numa mão de obra escrava, sem salário, sem compensação, eles estão servindo o Egito o tempo todo. E aqui Deus está falando assim, vai lá agora cobrar o seu salário, né? Sim, isso é legal até, porque aparentemente essa fala aqui, ela vai ser um anúncio, um prenúncio do enredo. Porque ele vai falar aqui, e no final do capítulo 12, volta a aparecer essa informação ali no verso 34, 35, que eles vão pedir. Então é como se Deus estivesse falando para eles, mas parece que eles só vão fazer essa ação de fato depois que a praga passar. Só lembrando para o pessoal que às vezes não se lembra ou não está acompanhando frequentemente, quando você citou um anúncio de enredo, Boa. é quando o texto ele te dá uma informação, e ele fala assim, ó, guarda essa informação Isso. que a gente vai usar ela depois. Acho que o melhor nome seria nem anúncio, seria prenúncio, né? Uhum. Ele deixa ali meio na entrelinha que isso vai ser importante. Porque aqui aparece que o pessoal vai fazer isso, o Senhor fez que o seu povo tivesse favor, só que não apareceu o povo pedindo ainda. Uhum. Então o povo ainda vai pedir. Então um prenúncio de que o povo vai fazer isso. Sim. E lá no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, o povo de fato pede, e os egípcios dão tudo de mão beijada, Só né? vai. Só vai, de coração aberto e tudo mais. Isso é interessante, porque é após a 10ª praga. Uhum. Então era para estar todo mundo de luto, mas ainda assim há o pessoal oferecendo os seus bens, os seus pertences a esse pessoal, que como diz o texto, eles expoliam, né? Eles meio que passam a mão de fato na terra do Egito. Fazem um espólio. Aí o pessoal lá, tipo assim, acho que a maioria deles percebeu o quanto eles estavam no erro, né? O quanto... Sim. Porque, tipo assim, por mais que você não seja o faraó oprimindo ativamente o povo, mas você está usufruindo dessa opressão, de fato. né? Então meio que você está sendo conivente e até se aproveitando dela, digamos assim, mais passivamente, né? Uhum. Mas aí, verso 4, Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Já tem um anúncio de enredo aqui, se é que eu posso chamar assim, é um anúncio de enredo. Aqui é um anúncio mesmo. Já passou um negócio de Páscoa aqui já, né? Sim. A Páscoa já foi mencionada aqui, você nem percebeu. De fato. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar, daqui a pouco a gente fala sobre Alguma isso. coisa para mencionar aqui antes de prosseguir? Isso é muito bonito, né? Muito legal. Verso 8. Moisés continuou, então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, saiam daqui você e todo o povo que o segue, e depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés, Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. A maravilha que no caso O poder é um monte de dele, gente né? morrendo. É, que maravilha. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração dele e não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Falando aqui da recapitulação das pragas anteriores, né? Exato. Então até aqui o Faraó foi obstinado, então Deus está falando assim, olha, é o último aviso, Uhum. depois disso não vai ter mais o que fazer. E você não tem vê como ele é segurar. categórico em explicar tudo que vai acontecer. E o texto fala de novo que o Faraó endurece o coração, aqui colocando a linguagem de Deus endurecendo, né? Mas já falou sobre isso, como isso é uma linguagem que mostra que o próprio Faraó já estava obstinado a isso. E aí o texto só vai fazendo esse jogo de palavras, né? Mas mesmo com toda essa descrição da praga, o Faraó ainda assim não volta, ele não quer saber e ele vai ser obstinado. E aí vem a instituição de fato da Páscoa, isso é curioso, a 10ª praga, ela é ao mesmo tempo uma praga, mas ela também é uma festa. Uhum. Uma festa para ser celebrada quase durante a Páscoa, durante a praga, né? A praga, É. sim. E o interessante é que o convite meio que foi, assim, foi dado um convite e um aviso, né? Sim. Para todo mundo, Aham. né? Claro que assim, a Páscoa enquanto celebração, ela pertence ao povo de Israel,
mas ela não tá fechada para os Não, outros, né? quem quisesse participar estava convidado, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Agora, interessante aqui no texto que Moisés ele fala essas coisas para Faraó e sai bravo dali. Curioso, assim, a informação é meio aleatória, né? Moisés Você acha? falou e aí ele saiu da presença de Faraó enfurecido. Uhum. Por que tem essa informação tão aleatória aqui? Tipo assim, Moisés está falando, tal. Até agora, sim, Moisés já passou 10 capítulos falando, né? Em nenhum momento fala que ele estava bravo. Não, ele podia estar tranquilão, né? Já que o Faraó vai receber uma praga na cabeça, mais uma, podia estar tranquilo. Por que ele tá com raiva agora, né? Você acha que o texto dá alguma dica mais pra gente de por que ele tá assim, ou a gente só pode especular? Podemos fazer os dois, né? Será que tem coisa no texto? O que você acha, Isaac? Eu vou começar especulando. Então vai. Eu imagino, O texto te ajuda, eu imagino. do meu ponto de vista, né? Tipo assim, cara, Moisés passou, igual eu falei, todos os capítulos falando, mas até agora, digamos assim, as pragas elas não mataram ninguém, Uhum. a não ser animais, tudo mais, Sim. a economia e tudo mais, mas não chegou às últimas consequências. Uhum. E ele tá vendo o tempo todo o coração de Faraó endurecido, a postura irredutível de Faraó. É, isso E aí, cansa um quando pouco, ele né? finalmente chega e fala assim, olha o que você tá me obrigando a falar. Uhum. Olha até onde você está me obrigando aí, né? Falando também com o coração de Deus, talvez, né? Sim. Porque Moisés é Deus para o Faraó, né? Como o texto já Uhum. disse. E ele está falando assim, olha, eu jamais quis que chegasse nesse ponto de pessoas terem que morrer. E até a gente, né? Às vezes pode falar assim, não, pessoas inocentes. Ah, inocente é É um forte, termo, né? é um termo. É que a gente fala assim, crianças, né? Sim. Mas não é crianças, Uhum. é primogênito. Crianças inclusas. Sim. Mas é todo o primeiro filho, pode ter 90 anos. Se ele é o primeiro filho, sei lá, não sei. Né? Mas, enfim, olha onde você me levou, né, com a sua obstinação e tudo mais. Então, assim, é como se ele estivesse fazendo uma declaração assim, olha, esse pessoal todo vai morrer porque você é duro de coração. É, isso é pesado, Isso é né? culpa sua. Uhum. Você pesou a mão de Deus até esse ponto aqui. Se você tivesse se arrependido, se você tivesse ouvido a Deus nas 9 primeiras vezes, podia ser na 9ª. Sim. Mas pra que chegar aqui, né? E a questão toda é que, tipo assim, não é que, tipo assim, vai acontecer e depois você dá a resposta. Eu falo assim, ó, se você não me ouvir, isso vai acontecer. E ele, não. Ele paga pra ver. Uhum. Ele já teve 9 evidências, eu falo assim, não, manda ver. Né? Então, assim, essa é a leitura que eu faço dentro da narrativa como um todo. Sim. Textualmente, tem mais alguma coisa que ajuda a gente a entender isso? Não, acho que é por esse caminho mesmo. O texto ele vai construindo esse diálogo de Faraó com Moisés, mostrando justamente essa dureza de coração do Faraó. E a gente às vezes não lembra de que os personagens bíblicos também são seres humanos, Uhum. são pessoas com sentimentos. E que você ter uma pessoa que está toda hora ali, você falando a mesma coisa, falando, e o cara obstinado, acho que essa é a palavra melhor para ser usada aqui, isso realmente deixa a pessoa meio, né, alterada. E Moisés ele demonstra ali nesse momento. Por quê? O Moisés não queria tudo isso, né? Moisés só queria libertar o povo, era por isso que ele foi ali. Mas o faraó, de fato, não ouve, né? Então, complexo. Complicado. E aí, a gente vai então para a parte mais de segunda-feira em diante. A gente não vai ficar especificamente no assunto de um dia, porque, tipo assim... Agora fica mais complexo. É, segunda-feira é a Páscoa. Terça-feira é a Peixá. Que é a mesma coisa, só que em outra Mesma língua. coisa, né? Então, assim, o assunto ele vai se desenvolver dentro de um contexto bem mais amplo, mas a gente vai pontuando aqui de uma forma a seguir o texto aqui, né, Sim. ver como é que o texto vai se desenvolvendo. Antes da gente ir direto aqui para Êxodo 12, eu queria ler, olha só que coisa meio aleatória, Vamos ver? eu queria ler um salmo. Olha que bonito. Posso ler um salmo? Pode, eu deixo. Eu quero ler o Salmo 66. Aqui no Salmo 66, tem uma expressão muito interessante do salmista que mostra pra gente qual que é, dentro da cabeça, da vivência, da experiência do povo hebreu, o objeto da adoração deles, ou a Perfeito. experiência que os leva a adorar. Uhum. E começa assim, né? Eu vou ler do verso 1 aqui. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca,
eles atravessaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. E ele segue bem dizendo o nome de Deus pelas coisas que ele faz diante das nações, mas eu acho muito interessante, assim, e você vai ter vários outros salmos que vão muito nessa toada, né? Por exemplo, o Salmo 78, que é um salmo que eu particularmente gosto muito, porque basicamente ele vai ser toda uma recapitulação em forma de hino da experiência de Israel, e isso vai mostrar pra gente, digamos assim, a gente está dando um salto no futuro aqui. Perfeito. Né? A gente está indo lá para o meio da história de Israel como nação. Eles já têm rei, eles já estão estabelecidos na terra e tudo mais. Então a gente está vendo não um flashback, mas um flash forward, algo na frente lá. Você viu que o Isaac também manja do inglês, né? Mas olha só, meu povo, escute a minha lei, verso 1. Dê ouvidos às palavras da minha boca. E lei aqui é Torá. Sim. E Torá não é lei no sentido só dos 10 mandamentos. Não, é todo no sentido do ensino e da história do povo. As coisas que você aprende através da caminhada do povo nessa história, né? Então, escute as palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, que foi uma geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. E aí, ele vai dizer que uma das tribos aqui se voltou às costas no dia do combate, não guardaram a aliança que foi feita com Deus, não quiseram andar nas suas leis. E aí, verso 11, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, os fez passar por eles, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou como uma nuvem e de noite como um clarão de fogo. No deserto fedeu rochas, e deu de beber abundantemente como de abismos. E aí ele segue falando assim de toda a travessia, de toda a jornada do povo ali. Mas acho que qual que é o ponto aqui? Quando você estuda o livro dos Salmos, você lê os Salmos, lembrando que o Salmo é o coração da adoração do judeu, do hebraico, do israelita ali e tudo mais, né? E nos hinos dele, o tempo todo você vai ver exemplos como esse de se lembrar daquilo que Deus havia feito por eles lá no Egito. Isso é legal. Deus vai fazer muitas coisas depois disso. Mas a experiência aqui no Egito, da qual a gente vai ver agora no capítulo 12, talvez a mais grandiosa de todas, que vai dar esse início ao êxodo de fato. Agora a gente vai entrar no êxodo. Até agora eram nomes. Nomes e pragas. Perfeito. Agora a gente vai para a experiência do êxodo, da saída. Essa experiência do êxodo, ela vai servir agora como fundamento de todo louvor, toda adoração, que leva o povo a se lembrar do que Deus fez para manter a sua fidelidade nele, por causa daquilo que ele já fez, como ele se mostra. E isso vai ser reafirmado na lei, por exemplo. Quando Deus vai dar a sua lei, ele fala assim, olha, eu sou o Deus que fez isso por vocês, e por aí vai. Então, assim, o que isso diz no seu ponto de vista sobre o que é adoração de fato, e qual que você acha que é a importância da gente olhar para trás e ver nesses atos de Deus a certeza de quem ele é e o que ele faz na nossa vida, e como isso vai moldar a nossa percepção e a nossa relação com ele, né? Isso é muito legal, na verdade, porque dentro do Pentateuco inteiro, a palavra lembrar aparece muito, né? Inclusive nos Salmos também, que vocês perceberam aí. E para o texto bíblico, lembrar, como a ideia de conhecer também, não é só trazer à memória informações, mas na Bíblia, lembrar é viver. Porque se você é uma pessoa que lembra, você é uma pessoa que não só lembra dos fatos, mas que vive de acordo com aquilo que você lembra. Então, o que é lembrar dos feitos de Deus? É se relembrar daquilo que Deus fez de fato, mas fazer com que isso transforme a sua existência a partir de agora. Então, uma pessoa que é do povo de Israel e não age com fidelidade a Deus, ela pode até saber sobre o êxodo, mas ela não lembra quem é Deus. Porque se ela sabe a informação do êxodo, mas isso não muda a vida dela, ela não sabe, ela não lembra. Então, inclusive no mandamento do sábado, né, lembra-te do dia de sábado. A ideia de lembrar não é só trazer a memória, mas é agir como alguém que tem isso na memória. Então, é muito fácil hoje em dia a gente falar, não, eu sou cristão, eu sou adventista, eu sou qual for a sua denominação. É muito fácil, mas é difícil você viver de acordo com isso. Então é como se fosse isso, você só pode dizer que de fato lembra de Deus quando isso muda a sua forma de viver. E uma adoração pautada nisso, que é a pergunta, ela faz toda a diferença.
Porque não adianta você só adorar a Deus com as suas palavras, né? É muito mais com a sua vida e as palavras, as duas coisas unidas. Falar aquilo, viver aquilo que você fala, aí é o tal desafio, né? Uhum. E é de fato nisso que você vai mostrar que lembra de Deus, quando você vive aquilo que você fala. Que vai ser assim, a boa parte da reclamação de Deus através dos profetas no Antigo Testamento é esse dupli pensar ou dupli agir do israelita, né? Sim. Fala assim, ó, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração mesmo, né? Tá longe. E até quando a gente vai ver lá no Êxodo 20, né, quando Deus está dando a lei, o povo, não, o Senhor falou, faremos. Tamo junto. E fala, aí vira a página. Estão fazendo mesmo, um bezerro de ouro. Bezerro de ouro, né? E aí chega lá em Deuteronômio, aí Deus fala assim, olha, tudo que esse povo falou tá certo. Uhum. Eles não estão errados no que ele está falando. O problema é que o coração deles não reverbera o que a boca está dizendo. Ou seja, a sua ação... Então, a gente pensando assim, né, no que a gente entende como culto, programação de igreja. Uhum. Primeiro que culto, a palavra culto, a gente já associa a programação de igreja, né? Não é isso. Mas e mesmo se a gente colocar isso, pensa bem, o quanto a gente canta, Deus, o Senhor é tudo na minha vida, Deus, Jesus Cristo é tudo na minha vida, você é o maior de todos, né? Você é o meu Senhor, eu te amo. Aí no dia a dia, Deus é a última coisa na minha vida, né? Fato. Ele de fato, assim, ele tem aquele espacinho ele, no chaveirinho da minha vida ali e tal, uns 5 minutos da minha vida, do meu dia ali, o resto é eu tocando a minha vida. Então, que tipo de adoração é essa, né? E a gente vai perceber aqui que a Páscoa, que agora é o evento, né, que como você falou, você tem a celebração, que é a Páscoa, e você tem a praga, que é a morte do primogênito. Sim. E as duas coisas, elas são uma só. De fato. E você vai perceber, quando você ler o capítulo 12, e a gente vai pegar alguns trechos aqui, que a Páscoa, ela não é só uma coisa que aconteceu aqui e beleza. Não. Ela se torna uma instituição e ela vai ser, assim, o foco da lembrança do povo de Israel por gerações. E se torna um mandamento. Sim. De geração em geração você vai celebrar a Páscoa do Senhor, né? Por que é tão importante? E aí, se você quiser, a gente pode progredir aqui na história. Mas por que é tão importante que esse evento fique na cabeça do israelita ali e ele conte isso para o seu filho, para contar para o filho dele, para passar para frente? Porque essa institucionalização desse evento? Essa festa, né, não é só uma festa, mas na verdade ele é um paradigma da própria salvação, né? Ela vai ser um modelo de como a salvação vai ser exercida ao longo não só da história do povo de Israel, mas da história da humanidade. Então, a ideia de Deus, instituindo esta festa, ela fosse passada de geração em geração. E quando a semente prometida chegasse, ele usaria essa festa como ele de fato usou, para ressignificar e colocar de fato quem é o Cordeiro de fato de Deus, que tem o seu sangue passado nas portas, para que o anjo da morte não venha e visite a casa. Então, essa festa, isso é muito legal nas festas do santuário. As festas do santuário não são só uma festa simbólica, um feriado, não. Elas têm um papel muito importante, primeiro, de lembrar aquilo que passou. Então, cada vez que o pessoal se sentasse junto para celebrar a Páscoa, estariam lembrando da libertação lá do Êxodo. Então, primeira coisa, a festa do santuário tem aqui para lembrar. A segunda é uma projeção de como Deus vai agir na história para salvar a humanidade como um todo. Aqui a Páscoa, ela demonstra de fato como o Cordeiro de Deus viria a dar a sua vida em nosso lugar. Um inocente morrendo pelo culpado. Então isso é muito, muito louco, né, de pensar que em cada casa teria uma morte, né? Você só vai ter que escolher quem que vai morrer. Exato. Se é o seu filho ou alguém inocente, né? No caso, um cordeirinho, né? Que a gente já vê isso mais pra frente. Mas essa festa tem esse poder de você lembrar de como Deus te livrou e de você projetar no futuro como Deus vai te livrar de uma vez por todas do pecado. E de que essa liberdade, ela não vem de mão beijada. Não. Ela não vem de graça. Você não pagou nada por ela. Ela é de graça para você, mas para outro não é. Mas ela custou tudo para alguém. Exatamente. Então, vamos propriamente aqui então para as instruções a respeito da famosa Páscoa. Beleza. Primeira, pegue chocolate, coloque em banho-maria, até o chocolate derreter, tempere o chocolate, coloque num formato abaulado, põe uma surpresinha dentro, fecha as duas bandas, embrulha no papel colorido. Tem aquele lance das patinhas do coelho que não pode esquecer, né? Colocar lá no chão, dá pra sua criança procurar os ovinhos de páscoa. Exatamente. Não é isso. Paga essa parte. Olha que interessante. Deus, e aí me corrija se eu estiver errado, o povo de Israel, eles estão no calendário do Egito, né? Sim. Deus vai dar para eles agora um novo calendário. Ele vai tipo assim, ó, vocês vão ser uma nova nação. E eu vou dar para vocês um calendário, então vocês vão começar agora a ter os meses de vocês.
Isso é E muito esse legal. calendário, como a gente vai descobrir no restante do Êxodo, ele é todo formatado a partir de festas. Uhum. Então Israel passa o ano, ele marca o ano a partir de festas. E a primeira festa que abre o ano, que inaugura o calendário, ano novo. Pra Sim. gente é Réveillon, ano novo e tal. Pro hebreu, vai ser a festa da Páscoa. Exato. Então eles vão começar o ano deles entendendo o seguinte, olha, mais um ano que a gente começa em liberdade. Olha só, este mês, verso 2, será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha que Então vocês vão abrir o calendário festivo de vocês, celebrando a Páscoa. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Dia 10 do mês, olha só. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí ele segue explicando, se uma família for pequena, né, você junta com outra família Sim. e tal. Ou então assim, se a família for grande, calcula quantos cordeiros precisa, para que todo mundo participe assim, né, e Aham. também não haja desperdício e tudo mais. E aí ele diz no verso 5, o cordeiro deve ser sem defeito, macho de um ano, né? Pode também ser um cabrito, dependendo da sua condição financeira, tudo bem. E aí o verso 6 diz assim, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da noite. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Olha só que interessante, aqui, uma curiosidade que a gente às vezes lê o texto correndo, Não percebe, a né? gente não percebe alguns detalhes aqui. Lembra que o verso 3, ele diz que no 10º dia do mês, Aham. eles vão pegar o cordeiro e vão colocar onde? Dentro Dentro de de casa. Isso é muito, muito louco. Não é lá no curral, não é lá fora. Sim. Eles vão pegar um cordeirinho e esse cordeiro é de um ano. Uhum. Logo, ele é fofinho. Sim. Ele parece um floquinho de neve pulando, aquele... Botam uns vídeos, eu vi no Twitter esses dias, assim, uma criança brincando com um cordeirinho, e o cordeiro, ele calculava exatamente a força que ele aplicava na criança, aí ele vinha correndo e dava uma cabeçada na barriga para derrubar a criança, Aham. mas ele fazia de um jeito tão fofinho, assim, sem ser muito forte para machucar, mas ao mesmo tempo para derrubar. E aí a criança caía, e ele pulava, e a festa que aquela criança fazia, aquelas gargalhadas. Imagina essa cena, dia 10 do mês, Uhum. traz o cordeirinho para dentro de casa, o cordeiro vira um bichinho de estimação. E ele vai passar 4 dias com a família, né? Ele vai ficar 4 dias dentro de casa, as crianças brincando, comendo junto, já pôs água para floquinho de neve, já levou para passear, já limpou a sujeira e brincava dentro de casa. E aí 4 dias depois, vocês como uma família vão pegar esse cordeirinho e vão sacrificar, vão degolar. Molar. Tenta imaginar você ficar 4 dias com um bichinho desse dentro de casa, você pega afeto, Sim. você pega carinho, você pega um cachorrinho, um gato, você ama aquele bichinho. Uhum. E aí agora você tem que degolar esse ser inocente que não fez nada contra você, mas matá-lo significa salvar sua própria vida. Isso é interessante, né? Muitas pessoas olham para essa história do êxodo, da Páscoa, eles, em vez de ver a beleza da libertação, eles percebem com um olhar meio, meu Deus, que absurdo, porque tá matando um animalzinho inocente. Mas a ideia de Deus é empregar no povo justamente essa imagem. Ele não tá fazendo isso por maldade com o bichinho, mas ele quer que o pessoal assuma esse cordeirinho como parte da família por esses 4 dias, eles peguem afeto por esse bichinho, para que eles entendam quem está morrendo ali pelo filho deles. Não é só o animal do curral, pega qualquer um ali, pega o do vizinho, é alguém que você se importa. Então cada casa vai perder um pedaço da família, entendeu? Mesmo que seja um cordeiro. Então foi o que eu falei antes, cada casa perderia alguém, entre aspas, importante para essa família. Ou o filho, ou o cordeiro. E a ideia é justamente essa, é de um inocente, sem culpa nenhuma, morrendo pelos culpados. Essa é a imagem de Deus que quer empregar na cabeça do seu povo, que ele quer fazer com que o povo entenda. Não é só uma festa para comer carne, é na verdade uma festa de memória, como o que foi duro ser liberto do Egito, mas também de projeção, onde o inocente se entrega pelo culpado. E aí você comentou da ideia do tempo, né, do calendário, isso é legal, Sim. porque parece que quando Deus dá essa festa, o mês estava começando, talvez fosse o primeiro dia do mês. Então vão ter ainda 10 dias para pegar o cordeiro e só 4 dias para que venha a última praga. São mais 14 dias de misericórdia para todo mundo que estava lá. Imagina que só se falava disso Só se falava disso. lá no Baixo Egito. É isso aí. E aí você imagina que assim, eles ainda estavam trabalhando como escravos? Eu acho que
teoricamente, no caso de Não teve outra coisa de interrupção do serviço ainda. Não, eles deviam estar trabalhando, né? Talvez não estivessem trabalhando por conta do medo do faraó ali. Por causa das pragas e tudo mais. Mas o texto não deixa isso claro se eles estavam indo todos os dias para o trabalho ou não. Pode ser que não. Ainda tinha interação entre israelitas e egípcios, né? Eles no mercado, nas trocas. O status de escravo eles ainda tinham, né? Sim. Então você imagina que, tipo assim, aquela senhora, aquela mulher da casa que trabalha como diarista na casa da senhora lá do Egito, mas não, tá sabendo da última. Então. Ou então, assim, o próprio egípcio, né? Ou você que trabalha aqui em casa, cuida dos meus filhos, né? Prepara o almoço, né? Qual que vai ser a próxima novidade de praga lá? Porque, imagina, né? Deixa eu me preparar, né? Nossa, aquela vez que você me avisou que ia cair pedra de gelo com fogo. Caiu mesmo. Nossa, ainda bem que você avisou, porque foi o tempo de eu tirar as roupas do varal e colocar os animais dentro de casa, né? Sim. E aí, nossa, se você não tivesse falado, e aí, qual que é a próxima? Para eu me preparar aqui. Eu falei, então, Moisés falou? Pô, Moisés, grande homem. Admirado em toda a terra do Egito. Uhum. Então, Moisés falou que o primogênito vai morrer. Aí aquela família falou assim, não, eu já vi o que aconteceu até agora. Tudo que Moisés falou aconteceu. E agora Moisés está falando que o primogênito de toda a casa no Egito vai morrer. Pelo amor de Deus, o que a gente faz para não acontecer isso? Qual é o passo a passo? Falou assim, então, Moisés falou que Deus falou. Que é para pegar um cordeirinho, degolar e passar o sangue no umbral da porta. É só isso? Não é só isso. Tem mais. Mas começa por aí. Essa parte mais importante, inclusive. Então, assim, foi estendido, eu imagino. Assim, o texto não fala claramente isso, mas também não diz assim, ó, egípcios não podem participar. Eles vão ter que sofrer mesmo e tudo mais. As outras pragas já deram indício de que o povo do Egito poderia temer o Senhor. Sim. E se livrar no meio do caminho. Então eu imagino que muita interação houve, como você falou, houve tempo. Houve 14 dias. E não é que, tipo assim, Deus vai ser o chato do fiscal, do tipo assim, não, ele esqueceu esse detalhe aqui da festa. Ele é um egípcio, ele não conhece tudo, mas Deus vê o coração e fala assim, não, ele realmente me teme, né? Então, assim, muitos egípcios pouparam a vida dos seus filhos por causa que eles ouviram o chamado de misericórdia de Deus e tudo mais. Houve mais tempo, além de todas as 9 pragas que a gente já teve até aqui. Agora você tem mais esse momento de misericórdia. E aí... É legal até você ver como que esse processo vai acontecer da instituição da Páscoa em si, né? Porque qual é o processo, né? Então, a preparação da festa começa 4 dias antes da própria festa. Então mostra que tem que ter uma preparação, não é alguma coisa que você faz de qualquer jeito. Então você escolheu o cordeirinho e aí você calcula, né? Quantos que vão dar? Esse cordeirinho é muito pra gente, vamos se juntar com outra família. Ele é pouco, vamos ver como é que a gente faz. Esse cordeirinho, ele não poderia ser comido só para uma parte ter deixado outra para outro dia. O texto fala que eles deveriam comer na noite do dia 14. Então eles matam no pôr do sol, eles vão tirar todo o sangue desse cordeiro, colocar no potinho e vão passar o sangue nos umbrais da porta, aquela parte, né, lateral, a parte de cima, como a gente sempre vê nos desenhos, nos umbrais da porta. E eles vão comer esse cordeiro à noite. Só que tem que ser assado no fogo. Tem que ser feito um churrasco desse cordeiro. Não pode ser cozido na água, não pode ser feito lá na panela de pressão, não pode. É assado e junto com ele terão ervas amargas, isso é bem curioso, né? E vai ter também pão sem fermento. Até vai ver daqui a pouco que tem a festa dos pães ázimos, acontece 7 dias depois, a gente vai falar sobre isso. Mas isso simboliza basicamente a ideia de que o povo está saindo com pressa. Então não tem tempo para a massa crescer, para o fermento pegar. Então tem que ser sem fermento. Porque, se você sabe, antigamente não existia esse fermento biológico, você coloca na massa, a bicha cresce rapidão, você tinha que deixar dias e dias para crescer. Como eles estavam saindo da terra do Egito, não haveria tempo para a massa crescer, então você tem que ser pão sem fermento. E além disso, eles têm que comer essa festa, eu acho essa parte mais legal de todas, vestido para viagem. Eles têm que colocar sandália no pé. Lombo cingido. Exato, lombo cingido, então o saiote tem que estar levantado para conseguir sair correndo se precisar e o cajado na mão. Por quê? Porque essa festa ela vai marcar a libertação da escravidão do Egito. Ela nada mais é do que a celebração da libertação. Só que a celebração da libertação está acontecendo antes da libertação. E como é que você chama uma coisa dessa? Fazer uma festa antes de receber a bênção. Como é que chama um negócio desse? Você chama isso de fé. A festa da Páscoa, ela pressupõe fé.
eles têm que ter fé e confiar que Deus vai fazer o que ele está prometendo. Vai libertar o povo. Ó, eu vou libertar vocês, então vocês vão celebrar esse ato. Poxa, quando? Quantos dias depois? Não. Começa a se preparar 4 dias antes. Isso. 4 dias antes de eu libertar vocês vão celebrar que vocês são livres agora. Exato. Lembrando que lá no começo da história, Moisés chegou e falou assim, ó, Deus vai libertar vocês. Não vamos mais trabalhar. O pessoal já tava... Já parou. E não deu muito certo. Não. Tem Mas tudo que não agora deu Deus só certo. falou assim, olha, pode celebrar que agora vai. né? E isso é legal, né? Mais ou menos nosso contexto seria você, sei lá, celebrar que você passou num concurso que você nem se inscreveu ainda, passar numa faculdade que você nem estudou, então tem um pouco de fé, mas também estuda, tá bom? Se inscreve nas coisas, faça a sua parte. Mas a ideia da Páscoa é que tem que ter fé, você tem que confiar, Deus vai libertar, Ele vai abrir as portas, a gente vai sair. Que por um lado também, e é isso que o livro de Hebreus vai contar pra gente na Galeria da Fé, mas como você bem mencionou, a Páscoa ela está apontando para um evento muito maior. Perfeito. Que é de libertação do pecado, que só vai acontecer daqui a uns 2000 anos. Exato. E a gente já começa a celebrar isso no Egito, para celebrar uma libertação que vai acontecer daqui a 4 dias, mas que vai acontecer daqui a 2000 anos. Exato. Então todo o Antigo Testamento celebra a Páscoa celebrando 33 depois de Cristo. Exato. Né? E o que quer que aconteceu ali. Então é muito interessante esse negócio da fé, que é o que o autor de Hebreus vai chamar de fé. Todos eles celebraram Cristo antes que ele viesse, né? Sem tê-lo visto, sem esse evento ter acontecido, né? Quanto mais a gente que está do lado de cada evento, a gente não deveria celebrar isso com muito mais força, né? Força, né? E isso é legal, né? A gente já falou disso aqui, como que o Êxodo ele é um modelo para a salvação e a Páscoa ele é um modelo perfeito para a própria salvação do pecado, porque a gente está escravizado pelo pecado e Cristo vem, o nosso Cordeiro sem defeito, ele se entrega pela gente e lava o nosso coração do seu sangue. E aí a gente é liberto do pecado rumo a uma nova terra, uma nova Jerusalém, uma Canaã celestial. Bonito. Vamos acelerar um pouco mais aqui para a gente explicar um pouco mais dos conceitos da Páscoa, para a gente Vai lá. pousar o avião. Então, basicamente, ele vai dar essas explicações que você resumiu para a gente, né? O pão sem fermento, a erva amarga para eles lembrarem agora, a cada ano, como era amarga essa vida, né, do sofrimento ali e tudo mais. E o verso 11 diz, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Interessante que aqui ele coloca a palavra Páscoa, mas essa palavra em hebraico já apareceu um pouco antes, né? Já. A gente já vai revelar qual que é. Olha só, é a Páscoa do Senhor. Por que que é a Páscoa do Senhor? Por que esse nome Páscoa? Verso 12, porque naquela noite... Pascuarei. Pascuarei. Não, Isaac. Não, Leonide, está escrito passarei. É que no hebraico essa é a palavra, né? A palavra Páscoa é peça, ou pode ser falado peixa também. Ela vai ser essa ideia de passar por cima, né? Páscoa significa isso, passar por cima. E é o fato de Deus vai falar, né? Ele vai ir e ele vai passar. Segue o texto que está escrito aí. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, pascuarei, farei Páscoa por vocês. E não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia ele será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Olha que legal. É muito legal isso aqui. Tem uma coisa muito importante para a gente desempacotar, que foi o que você já explicou rapidamente para a gente, e que é a ideia dessa palavra, Páscoa. Né? Lá no primeiro verso ele fala assim, não, eu passarei pela terra do Egito. Perfeito. E como você falou, essa palavra, Páscoa, no inglês, a gente chama Páscoa de Passover. Passar sobre. Que é Passover, passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte, como a gente vai ver, né, no restante, ele vai passar por cima das casas, e aí, onde ele não encontrar o sangue, ele vai entrar naquela casa e executar o juízo. Mas, se houver sangue ali, ele vai passar por cima. Ou seja, ele não vai entrar, ele vai bypass, né? Ele vai passar por cima ali e prosseguir. Então, esse era o grande diferencial, vai ser meio que um GPS ali, né? Onde ele vê o sangue, ele Páscoa. Sim, ele Onde não tem sangue, ele para. Né? Então, essa que é a Páscoa, que, como o texto diz, vai agora ser um memorial perpétuo de geração em geração.
Sim. É interessante porque o sangue em si não tem nada de especial nele, né? Não Sim. tem nada de místico. Ah, vamos matar, fazer um sacrifício, passar o sangue aqui, porque, nossa. Não, ele é só um sinal de que a pessoa aceitou o modo de salvação que Deus proveu. A salvação é passar o sangue na porta, vamos passar porque Deus vai passar sobre as nossas casas. E isso é muito legal, né? Porque a casa que tem o sangue, já houve morte ali. Então não há necessidade de outra morte. E ele passa por cima para fazer o seu ato estranho, né? Isso até é um símbolo até do que Deus vai fazer no final, né? No grande dia do juízo, vai ter os nomes aqui e ele vai passando pelos nomes para ver quem vai receber esse juízo. Uhum. E o nome que tiver o sangue do cordeiro, ele vai passar sobre esse nome, porque ele já foi lavado no sangue do cordeiro. Então é até um símbolo, né, do que Deus vai fazer no último dia também do julgamento, né? Então eu acho fantástico. Páscoa é fantástica. O verso 23, assim, a gente tem nos outros versos aqui que a gente não vai ler, né, pela questão de tempo, mas ele basicamente vai explicar a questão dos pães, né? É a festa dos pães asmos, né? Ele vai Depois explicar. disso vão passar 7 dias só comendo pão sem fermento que eles prepararam, que é o pão para a jornada de caminhada deles até a libertação, de fato, indo para o deserto. Na correria, mas na correria da certeza, né? Exato. E o verso 23 explica, os versos anteriores, né? Vocês vão pegar o ramo de sopo, né? Que é a folhagem, vai molhar no sangue, vai passar ali nas portas e tudo mais. Verso 23, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Passará, de novo, esse verbo. Uhum. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima, o pascoará, né? Da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. E quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. E aí o povo vai se inclinar, vai adorar e vão fazer exatamente como o Senhor havia instruído, né? Então, mais uma vez, essa ênfase em um rito perpétuo, para que isso seja agora parte do imaginário, da experiência de um filho, um pai passando para o seu filho e tudo mais. Pai, o que é isso? E ele fala, a Páscoa é sobre sacrifício. Exato. Alguém será sacrificado. Uhum. Porque assim, o mal, o pecado, a opressão, toda essa maldade que o Egito representa aqui nessa história, como esse microcosmos da condição humana. Nós somos maus, nós oprimimos uns aos outros e Deus ele vai trazer juízo sobre tudo aquilo que é o anti-reino. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele oferece graça, ele oferece misericórdia para que a gente tenha um caminho para fora disso. Perfeito. Só que isso vem com derramamento de sangue. Uhum. E esse sangue, ele pode ser do culpado ou ele pode ser do inocente. De fato. Agora, vai haver derramamento de sangue. Então, ele fala, a Páscoa é sobre sacrifício, é um sacrifício ao Senhor para que ele passe por cima de nós. É sobre substituição, né? Você confiar que alguém que não foi culpado dos seus erros, ele pode morrer por você. Então é uma troca, né? Ele que é inocente me passa a inocência dele, eu que sou culpado passo para ele a minha culpa, né? E isso é tão bonito porque isso vai fazer, como você mostrou nos salmos ali, vai colocar isso no imaginário do povo, de que é lembrança. E muitos salmos, inclusive orações, Daniel, quando fazia sua oração no capítulo 9 lá do seu livro, sobre pedindo misericórdia para o povo que está no exílio, ele volta a relembrar a história, como os pais deveriam fazer sempre para os filhos, relembrar a história. Isso é fantástico. De fato, está no imaginário do povo que a adoração tem que estar baseada na memória. Eu Sim. tenho que lembrar, celebrar, viver. Isso é a Páscoa de fato. Né? Uhum. Agora, Leonide, imagina aqui comigo. Vamos lá. Casa A. Ah, Na casa A, o pessoal ali é muito zeloso. olha só que É bonito. aquele cristão, no caso ele não é cristão ainda, mas Aquele hebreu. é aquele hebreu, aquele israelita fervoroso. Ele curte Moisés. Sempre que Moisés abre a boca, ele fica ali, ó. Ele é o Tudo. primeiro na fila, né? Ele fica ali na fila. Fala, Moisés, Beijar fala pra nós. Moisés. Ele gosta muito dos sermões de Moisés, das instruções dele. Ele sempre faz tudo ao pé da letra. E aí, na hora que Moisés fala assim, é pra passar sangue, ele já tá com a faca na mão. O cordeiro já Sangue tá de morto. quem? Não, do cordeiro. Ah, não, tudo bem, tal. Então ele é assim, rigorosíssimo. E aí no dia que a coisa acontece, ele vai lá, faz tudo direitinho, mata o cordeiro, tal, e eles vão dormir felizes da vida porque Comeram o cordeiro, né? comeram o Se ele é cordeiro, assim, zeloso, ele comeu o cordeiro. fez tudo certinho, do jeito que Moisés falou, ali ao pé da letra, tudo certinho, bonitinho. Foram dormir super tranquilos, porque a gente fez tudo o que precisava. Eu acho super tranquilo também é forte, né? Porque vai vir o anjo da morte pra matar primogênito. Acho que eles pelo menos ficaram meio... Pelo menos assim, a nossa parte a gente fez. É, isso aí, ó. Então, Se é assim o caminho, Não é por falta de ter obedecido, né? de fato. Casa número B.
Olha lá, número Casa B. no número B. É o contrário. Aham. Pensa numa família chata. Sabe aquele vizinho encrenca, que ouve música alta, que não respeita o espaço público da galera? Se você não sabe quem é esse vizinho, normalmente esse vizinho é você. Então Cuidado, cuidado. Mas é aquele vizinho mala, que enche a paciência de todo mundo, tá sempre reclamando, que fala mal das pessoas. E aí Moisés fala, sabe aquele pessoal que fala assim, Moisés, você veio aqui pra ferrar a nossa vida, né? É esse pessoal, Conheço. E assim, eles são terríveis. Eles são assim, difamadores. Tudo que tem de ruim os caras fazem. São péssimos israelitas. E não faz nada direito também. Não faz nada direito. Mas eles já viram tudo que aconteceu. E eles veem a instrução de Moisés falando, ele falou assim, a gente é um bando de casos perdidos aqui. Mas não custa tentar também, né? Bora fazer aqui um mínimo, né? Não sei se vai dar certo, talvez não dê em nada isso daí, mas é melhor fazer, não vamos morrer por falta de tentar. Então, vamos fazer aqui. E aí eles devem ter, assim, tipo, ficado assim, né? Acho que Deus não vai fazer isso por nós, porque a gente não merece também, a gente nunca obedeceu Moisés e tudo mais. Mas vamos fazer aqui. Então, se passa daquele jeito à noite, né? De olho aberto, assim, né? Casa número C. Olha só, tem 3 exemplos. A casa número C, ela não é nem tão zelosa quanto Nem a ao casa céu, A. nem à terra. Mas ela também não é aquele pé, né? Elas não são, assim, muito convictas das coisas, mas assim, cara, a gente já viu o que Deus fez até aqui, Moisés está falando. Talvez o egípcio, né? Seja essa Pode casa ser, número pode C. ser. E aí ele falou assim, vamos fazer. Só que eles também não têm certeza se vai dar certo. Perfeito. Porque assim, cara, como você falou, pode ser um egípcio mesmo, uma família meio misturada. Eu ainda não sei como é que funciona esse negócio de fé aqui. Então assim, vamos fazer, mas eles estão tão na dúvida que eles ficam ansiosos. E eles passam a noite inteira assim, acordados, né? Olhando na janela o tempo todo e tal, não sei o que lá. E aí, o anjo passa durante a noite. E na manhã seguinte, você começa a escutar gritos em toda a terra do Egito. E aí a gente olha essas 3 casas. Quem você diria dessas 3 casas que sobreviveu e quem é que perdeu o filho? Casa A, zelosos, né? Eles obedecem tudo o tempo todo, eles são perfeitos na obediência deles ali, do Moisés. Que benção. A casa B, os caras são um bando de devassos, bando de vagabundo e tal, mas fizeram. Casa C, eles até fizeram, mas eles não estavam acreditando no que ia acontecer. Qual dessas 3 casas o filho morreu? O primogênito morreu? Talvez a gente fique assim, né? Não, mas a gente fica tentando calcular e tal. Mas de acordo com a história, tudo bem, essa história não está aqui, mas pegando a configuração da história, ninguém morreu. Sim, todos foram salvos, né? Todos foram salvos. Não, mas e os caras desobedientes lá? O que estava na porta? O sangue. O sangue. E os zelosos? Não, eles eram zelosos, né? Mas eles não morreram. Por causa que eles eram zelosos ou porque tinha sangue na porta. Perfeito. Agora a gente fala assim, não, mas é porque você tinha uma fé, uma convicção inabalável no sangue. Mas a terceira casa, eles não estavam acreditando que ia dar certo. Mas eles fizeram. Eles colocaram lá e protegeram, porque também não é a fé no sangue. Sim. É o fato de que há sangue sobre a porta. Eu tenho fé no sangue que vai me salvar. E não colocar o sangue é uma fé meio descolocada, né? Então, assim, ele não tinha nem certeza de que a coisa ia dar certo, assim, mas ele fez. E acreditar é também dar esse passo. Mas talvez ele não tinha aquela certeza, aquela angústia e tal. Então, acho que muitos fizeram por isso também. Os caras viram 9 pragas. Eu vou deixar pra postar nessa última que é terrível, tá? É louco. Eu vou passar sangue na porta. E aí, foi isso que aconteceu basicamente no Egito. Onde havia sangue, havia ali salvação. Houve libertação. Em toda e qualquer casa no Egito, houve uma morte. Como você falou. Alguém morreu. Alguém morreu. A questão é quem? Exato. Ou foi um cordeiro, ou foi um primogênito. Então é essa que é a beleza, digamos assim, pode parecer meio estranho, mas no contexto ali deles era algo muito significativo, porque, cara, nós estamos sendo libertos a um custo muito alto, mas que não foi a gente que pagou. Exato. Então a Páscoa, ela carrega esse peso agora para eles o tempo todo, e o verso 29 vai dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Cada primogênito, inclusive na casa do próprio faraó, todos os primogênitos dos animais e tal, né? Dos oficiais e todas as casas, dos servos, dos escravos, todo mundo, né, que não havia sangue na porta morreu. E aí, verso 31, o faraó chama Moisés, chama Arão e fala, olha... E chama de noite, né? Ele nem espera nem o dia amanhecer, né? Ele chama de noite e já expulsa o pessoal. O que Deus falou? Nessa mesma noite.
É para você, se for cochilar, é de sandália, de cinto, porque essa noite vocês vão sair, não nem amanheceu. Cajado na mão. E assim que acontece, né? E aí eles vão lá, saem do meio do povo, vocês, os filhos de Israel, vão, adorem o Senhor, como vocês disseram, levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram, vão embora e abençoe também a mim. Não me esquece não. Porque eu já percebi aqui que, né? E aí os egípcios insistem que o povo saia, né, o mais depressa possível, dizendo, vai todo mundo morrer. O negócio é feio. É pesado. E aí o povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse. Que é o pão sem fermento, que eu tinha comentado. Levaram as assadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. E aí no verso 35 foi a gente falou. Agora sim eles fazem de pedir os objetos de ouro e pedir os bens do pessoal. E o pessoal quer que eles saiam tão rápidos que eles dão isso pra eles. E o texto fala que eles dão de coração aberto, né? Então não é nem tipo toma logo, vai embora. Tipo, não, pega aqui, o que você quer? Você quer tudo? Pega minha casa, leva a casa. Eu só não te dou minha geladeira porque não tem geladeira ainda. Não foi inventada, né? Mas leva, se tem, leva, né? E aí o verso 16 fala, e eles despojaram o Egito. É uma linguagem rapa. Uma linguagem de batalha, né? Quando um povo vence o outro, eles despojam, pegam os espólios, eles levam tudo. É mais ou menos essa ideia. Então Israel venceu a batalha, né? Eles agora saíram e saíram ricos, que é bem importante. E aí, não que ser rico é importante, que é importante que vai ser usado com esse dinheiro que é lá pra frente, na construção de um certo negócio aí. Isso é importante. E aí no restante do texto aqui vai meio que reenfatizar as informações, explicar com mais detalhes como a coisa vai ser feita e tudo mais, né? Vai falar aqui dos estrangeiros e dos escravos que tiverem lá no meio de Israel, se eles podem ou não podem comer, eles também vão participar de tudo isso e tudo mais. E aí, para finalizar o capítulo, verso 50, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Incrível, né? Muito, muito legal. Eu acho que é fantástico você perceber como que Deus trabalha esse cuidado de tornar... Porque poderia ser só uma praga, né? Eu vou matar os egípcios. Ele vai lá e matar os primogênitos num estalar de dedos. Mas em vez disso, ele escolhe uma forma didática do povo, para o povo, para que o povo perceba como a salvação de fato acontece. E como que isso envolve uma participação ativa do próprio povo. Então, não só aqui passivo, sendo liberto do mal e tal, não. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que passar o sangue na porta e tenho que salvar o meu primogênito, né? E aqui é o primogênito de cada casa, né? Então, o filho mais velho que saiu da casa e casou, agora ele tem uma nova família, então ele tem que proteger a sua família, né? Então, isso mostra como que na salvação você também tem uma participação, mesmo que ela seja o seu pecado, né? Mas é uma participação, que é você passar o sangue do Cordeiro na sua vida, né? Sim. Então, no fim das contas, a Páscoa ela serve para lembrar disso. O que importa, no fim das contas, é o sangue. É o sangue. Sangue vai ser derramado. Sim. Lá na frente, nas explicações e tudo mais, Deus vai falar, porque a vida está no sangue. Exato. Né? O livro de Hebreus fala isso, né? Sem derramamento de sangue, não há perdão. Não há perdão, não há redenção de pecados. Exato. E aqui o povo de Israel aprende essa lição tão incrível. E eles vão passar isso agora, de geração em geração, de família em família, e chega para nós esse legado. Né? Claro que nós não celebramos a maneira deles, porque essa não é a nossa história, não é a nossa experiência, mas a gente celebra o legado disso e como isso vai ser aplicado em Jesus. Uma ressignificação no Messias, né? E aí imagina, Jesus chegando para começar seu ministério, e aí ele vai até João Batista para ser batizado, e quando ele chega, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, simbolicamente, quando Jesus ele morre na cruz, o seu sangue ele é espalhado sobre os umbrais dos nossos todo corações. Aquele que agora tipo, fala assim, não, eu aceito, eu tenho fé no Filho de Deus e o que importa de fato é confiança de que o sangue dele é mais do que suficiente. Sim, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro de fato, definitivo. Cada cordeiro que morreu nessa casa apontava para o sacrifício dele, que é o sacrifício de fato que nos liberta desse anjo destruidor da morte. Né? E de todo o Egito, Exato. Do pecado, que da nossa condição humana, essa é a libertação e essa é a promessa que ele tem para nós. E eu espero que você passe a semana refletindo, né? Não só a semana, mas a sua vida, né? A sua vida e sempre voltando a essa verdade. Sempre lembrando, né? Que lembrar é viver. De geração em geração e vivendo à luz dessa lembrança também. Tá certo? A gente encerra por aqui. Na semana que vem a gente vai para um outro evento famosíssimo. Verdade. Que é o do Mar Vermelho, tá certo? Que foi recorde de audiência nas novelas da Record, né? Um tempo atrás aí no Brasil, mas de que é sempre um assunto muito, muito querido nas histórias bíblicas. Então a gente vai tentar traçar ali algumas
coisas que a gente pode aprender também com essa história, como é que Deus ele vai agindo com seu amor, sua misericórdia e também seu juízo de fato, tá certo? Antes da gente se despedir, não se esqueça, se inscreve aqui se você não é inscrito ainda, aqui na descrição dos vídeos tem os links para os nossos cursos de interpretação bíblica e de teologia bíblica e deixa o seu joinha, envia esse vídeo para alguém e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço e até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.